a sua casa própria financiada pelo banco? Caso afirmativo, você sabe como funciona este contrato de alienação fiduciária? Principalmente em caso de inadimplemento, você sabe o que acontece, como é que o banco procede? E em relação à amortização, você sabe como quitar o seu contrato num prazo menor, pagando menos juros, e como fazer esta amortização de forma adequada? Caso você tenha interesse neste conteúdo, acompanhe o nosso vídeo de hoje até o final. E se para a sua vida questões de direito civil e de direito imobiliário forem relevantes, não deixe de fazer a sua inscrição no nosso canal e acompanhar as nossas postagens semanais. Bem-vindos ao nosso vlog imobiliário. O meu nome é Charlene Cortes e eu estou hoje aqui com vocês para conversar sobre contrato de alienação fiduciária. Em muitas famílias brasileiras, a concretização do sonho da casa própria passa pela contratação de um financiamento junto a uma instituição de crédito. E muitas são as dúvidas, então, que as famílias têm em relação a toda essa tramitação. E é sobre isso que a gente vai conversar. Pois então, pessoal, primeiro ponto. Quero fazer um financiamento habitacional. Como eu devo proceder? Como é este processo? Primeiro passo, o comprador, ele precisa fazer uma análise de crédito. Ele junta toda a sua documentação, a documentação da família, e essa documentação, então, é submetida à apreciação do banco. O banco vai identificar, então, se essa pessoa possui condições de crédito, se o seu contra-cheque, a sua forma de comprovação de renda é suficiente para aquele financiamento que está sendo pretendido. Segundo passo, teremos a avaliação do imóvel. Este imóvel, então, que será financiado, precisará passar por uma vistoria com um engenheiro credenciado à instituição de crédito, e esse engenheiro vai identificar, então, se o imóvel tem condições de servir como garantia para o financiamento que está sendo contraído, se a sua construção está adequada, se a sua matrícula está adequada, pensando no aspecto construtivo. Num terceiro passo, é analisada a documentação do vendedor. E aí, então, a instituição de crédito vai identificar se esse vendedor está, por exemplo, com as questões vinculadas à Receita Federal, em conformidade, se não possui inscrições em Serasa, enfim, cada instituição de crédito tem os seus critérios de avaliação. Até por isso que é interessante, muitas vezes, a gente contratar um advogado para pedir documentação complementar, porque muitas instituições de crédito não pedem o pacote completo de documentos. Então, fica aqui uma observação bem importante. Mas, pessoal, feita então esta apreciação dos dados principais e a identificação, então, de que está tudo em conformidade, a instituição de crédito elabora um contrato. Via de regra, este contrato, ele é um contrato de alienação fiduciária, tem como garantia a alienação fiduciária. E neste caso, então, ele é regido pela legislação 9514 de 97. Uma vez, então, assinado este contrato pelas partes, pelo gerente do banco, e por duas testemunhas, este contrato é encaminhado ao registro de imóveis competente para que nós tenhamos, então, a averbação do seu conteúdo na matrícula do imóvel. E, uma vez feito, então, este registro, a documentação é devolvida ao banco e o banco, após conferência de conformidade, realiza o pagamento do valor que está sendo financiado diretamente na conta dos vendedores, na conta que foi indicada dentro deste nosso processo habitacional. Olhando a matrícula do imóvel, o que nós vamos ter? Vamos ter, primeiro, o ato, o registro da compra e venda que foi realizada entre vendedor e comprador. Logo abaixo, nós vamos ter, então, a indicação do contrato de alienação fiduciária que está sendo firmado, então, entre o nosso comprador, que é o nosso devedor fiduciante, e vamos ter, então, o nosso credor fiduciário como sendo a instituição de crédito. E aí, pessoal, o que acontece na prática? A propriedade do imóvel já fica no nome do agente de crédito, da instituição financeira. O comprador, no caso o devedor, né, ele vai ficar utilizando este imóvel, pagando a sua parcela e utilizando o imóvel, ele vai ter a posse do imóvel, porém a propriedade já está no nome do credor. E aí, pessoal, o nosso contrato vai transcorrer. Se o nosso comprador realizar a quitação, devedor no caso, né, comprador-devedor, realizar a quitação do financiamento
de acordo com o que está estabelecido no contrato, sem atrasar parcela, tudo direitinho, ao final nós vamos ter a emissão de um termo de quitação e este termo de quitação então deve ser levado ao registro de imóveis para que nós tenhamos então o cancelamento deste gravame, deste ônus que está na matrícula do imóvel relativo então a este débito junto ao banco. Porém, se nós tivermos o atraso em vejam bem, na prática, pelo menos aqui em Porto Alegre, que é onde eu gravo o vídeo, a maioria das instituições de crédito aguardam até 3 parcelas, tá, pessoal? Mas a legislação não fala em relação à exigência de uma parcela mínima. Então, havendo o atraso de uma parcela, o banco credor, então o credor fiduciário já está autorizado a fazer uma notificação para o nosso devedor fiduciante para que o devedor realize a quitação de todas as parcelas vincendas. Ele vai dar um prazo de 15 dias e se a família então não realizar a quitação de todo o saldo, a propriedade vai ser consolidada no nome do banco. E a família então vai ficar sem ter o seu imóvel. Então vejam, pessoal, que os termos então da legislação, o prazo é um prazo exíguo, é um prazo de 15 dias, e nós temos aí o vencimento de todas as parcelas vincendas de forma antecipada, ou seja, tu atrasou uma, ou tu paga o inteiro valor da dívida, ou tu vai perder o teu imóvel. E este pagamento tem que ser dado, então, realizado num prazo de 15 dias. Então, este é o teor da nossa legislação. E aí, neste caso, o banco retoma, então, o imóvel e dá procedimento, dá sequência. Normalmente, eles colocam, então, este imóvel para leilão, enfim, para buscar, então, ressarcir, então, este valor, enfim, do prejuízo. Mas, pessoal, uma coisa... Então, isso é o que diz a nossa legislação em linhas gerais em relação ao nosso contrato. Agora, uma questão que eu gostaria de chamar muito a atenção para vocês é no que tange a questão da amortização do financiamento. Por quê? Quando a gente pensa em pagamento de parcelas, normalmente a gente tem ali contratações de 30 anos, tá? É o mais comum. E as pessoas, elas sempre sabem, tipo, eu posso antecipar amortizando, mas as pessoas normalmente não param para analisar valores. Então, por exemplo, se eu pego ali, vamos fazer uma simulação, um financiamento de 100 mil reais, tá? Num prazo de 30 anos. Eu vou ter ali uma média de uma parcela que, por exemplo, fica na faixa dos seus R$1.000, né? Se eu for olhar as parcelas finais, né? Se eu for buscar amortizar as parcelas finais, eu pago uma parcela no valor de R$1.000, mas eu vou fazer a amortização, porque aqui nessa parcela eu vou ter algo em torno de 70% que é juros. 30% é o principal dos 100 mil que eu tirei de financiamento, mas 70% é juros, encargos, enfim, questões contratuais. Agora, se eu vou amortizar, eu vou pagar só o principal lá na frente. Então, por exemplo, se eu pago R$1.000 para uma parcela, vai equivaler a aproximadamente 4 parcelas amortizadas, entenderam? Então, por exemplo, se eu pego R$1.000 hoje, paguei a minha parcela. Se eu pego R$200, que eu tenho R$250, por exemplo, que me sobrou da minha renda do mês, eu vou lá e amortizo uma parcela. Entendem que equivale? Então, assim, ó, se eu pensar de forma estratégica, eu consigo daqui a pouco, se eu for quitando paralelamente, utilizo o meu 13º, por exemplo, vendo meu carro e compro um carro menor, daqui a pouco eu tenho alguma outra receita que me entra, de algum outro serviço, alguma outra questão que me entra de forma excepcional. Se eu vou, pessoal, trazendo as parcelas finais para quitação agora de forma imediata, eu consigo liquidar este meu contrato num prazo muito menor, entenderam? E tudo envolve, então, estratégia. Nós vamos estar trabalhando ali num prazo de 30 anos com 360 prestações. Se vocês conseguem, então, antecipar, por exemplo, a cada R$1.000, que seria uma parcela tradicional, eu consigo quitar, por exemplo, 4, vejam isso ao longo de um ano, tipo 10 meses seriam 40 prestações, entenderam? Que vocês fazem de forma concomitante. Então, isso tudo tem a ver também com questão de estratégia, né? Estratégia familiar e tudo mais. Mas me parece altamente
rentável pensar na quitação antecipada deste contrato, se for dentro do que é possível para a família, em detrimento, inclusive, de fazer demais investimentos, porque o juro que está atrelado a um contrato habitacional, via de regra, ele é significativo, né? E tem também essas questões que eu tô falando, que eu comentei com vocês antes, relativos aos riscos vinculados a um eventual inadimplemento, não pagamento, né, do nosso contrato habitacional. Certo, pessoal? Então, assim, espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se você gostou ou quiser interagir, tiver alguma dúvida, enfim, por favor, deixa aqui os comentários. Destaco que eu sou advogada, eu não sou economista e não tenho formação nenhuma em finanças, mas trabalhei durante muito tempo com financiamento habitacional. Fui inclusive correspondente da Caixa, logo que surgiu a questão das correspondentes. Hoje não tenho mais esse vínculo com a instituição bancária, mas tenho então alguma experiência, e aí essas percepções que eu falei para vocês sobre questão de quitação são realmente vinculadas a essa experiência de vida mesmo, tá? Então é isso, se você gostou do vídeo, não deixe de fazer sua inscrição no nosso canal e acompanhar as nossas postagens. E muito obrigada pela sua atenção no nosso vídeo de hoje.